A gente fez essa análise na última live. Para quem estava na última live, a gente fez exatamente essa análise, que foi o quê? A gente projetou o padrão, né? O padrão descendente, padrão de queda dessa movimentação aqui e projetou nesse novo padrão que está sendo formado, né? E a gente até tranquilizou vocês com relação a quedas extremamente bruscas. E o que eu disse na live anterior é: galera, se o Bitcoin chegar nessa caixinha fractal, acho que vocês devem lembrar, entre 103 e 100 mil dólares, é hora de vender. Porque a gente vai entrar em um momento muito delicado de mercado. Kletter, tem que esperar até lá? Cara, por segurança, eu tô preparado para esperar. Tô preparado para ter um pouquinho mais de correção, né? Porque eu já fiz muita realização nesse ciclo. No Bitcoin seria mais ou menos 10% de queda. Em altcoins seriam muito mais quedas do que isso, tá? Então a gente precisa de fato estar preparado para surfar essa tendência de correção que o Bitcoin pode estabelecer juntamente com o mercado. A chuva chegou lá no Brasil, aí, o temporal vendaval chegou e fez com que o mercado caísse pra caramba. Tem especulação da Binance de possível despejo que iria acontecer essa madrugada. Tem muita especulação de outras coisas aí que fez com que o mercado impactasse, tá? Agora a pergunta é, eu quero que vocês respondam com... Aqui no chat, aqui eu quero que vocês respondam aí, de fato aí, segundo o que vocês realmente pensam. Vocês acham que essa queda que aconteceu, né, essa promoção que está acontecendo nesse exato momento, é manipulação de grandes institucionais, de baleias, seja lá do que for, ou é simplesmente uma oportunidade de compra, já que a gente estava em uma tendência de alta até o dia 29, finalzinho de agosto, quase um mês de tendência de alta do Bitcoin. A maior probabilidade de tendência para o Bitcoin nesse momento é tendência lateral, como eu peguei para vocês aí do diário antes de pegar o 4 horas. Tá? A gente tem um histograma aqui que está começando a ser formado, mas a gente não tem o rompimento da linha zero com sucesso no gráfico diário. No gráfico de 4 horas, a gente tem uma tendênciazinha pequena lateral começando a se formar. Inclusive, a nossa banda inferior, tá? Nossa banda inferior tá começando a fazer aquele movimento assim, ó, de concha, querendo empurrar para cima, tá bom? De forma bem interessante, né? E aqui o histograma tá começando a formar um padrão de reversão de tendência. Tá vendo as barras como elas estão começando a fraquejar? Tá? A fraquejar, isso é sinal de reversão de tendência, ou seja, estava em tendência de baixa, então a gente entra na tendência lateral para reverter essa tendência e continuar a favor da tendência, tá bom? Belezinha? Então a maior perspectiva do Bitcoin é isso. Eu, de fato, vou ser muito sincero com vocês. Se o Bitcoin tocar abaixo de 106 mil dólares e consolidar abaixo disso, eu vou vender tudo, cara, minhas posições. Possivelmente eu venderia tudo minhas posições se ele consolidar abaixo de 105 mil dólares. Porque a gente está num tempo muito curto daqui para o final do ciclo e eu não sei se vai valer a pena eu tentar esperar, porque às vezes ele pode agulhar mais para baixo, as altcoins caírem de forma brusca e eu perder perspectiva de valorização. Olha o tamanho da queda que tivemos, vamos pegar o diário aqui, ó, que tivemos com relação às altcoins. Ó, olha o tamanho da queda no dia de hoje, gente. Olha, a gente saiu de 322 bilhões para 289 bilhões, tá? Então, isso aqui é por conta dessa queda brusca, né? E que aconteceu de uma hora para outra no Bitcoin, tá bom? Então, é normal. Pode estar fazendo essa figura de pivô de baixa? Pode, mas até fazer esse pivô de baixa, ele precisa desconfigurar a posição lateral que tá configurada nesse exato momento, tá? Belezinha? Então, o Bitcoin, não se assustem, tá tranquila essa queda. Galera, XRP bateu uma configuração, aparentemente, vamos pegar o 4 horas. Bateu a configuração, ó, de fundo duplo aí. Então pode fazer uma tendência mais altista, mais jogada para cima aí, tá? Para dentro dessas próximas horas aí, quiçá nos próximos dias, tá bom? A gente já tem aqui, ó um recuo do histograma, né? Que aponta a tendência de reversão para alta, tá bom?
A gente tem o recuo, a média aqui, ó, fazendo aquele padrãozinho côncavo. Geralmente faz isso aqui, ó. Essa aqui acompanha e cruza, né? A gente tem o rompimento da linha zero para de fato engatinhar a tendência de alta. Então a XRP nesse momento, né? Eu acredito que ela tenha configurado um fundo duplo nesse exato momento e está engatinhando para uma tendência de reversão de tendência, onde o próximo alvo vai ser nos $2,98. Tá? Então vamos aguardar, que eu acho que os próximos dias aí serão decisivos para a XRP. Ponto de entrada agora, Kletter, você faria uma entrada na XRP agora? É a pergunta de alguns de vocês, acredito. Sim, eu faria uma entrada na XRP agora. Tá? Se eu quisesse comprar XRP agora, eu faria uma entrada sim. Só que eu faria uma entrada mais ponderada. Por exemplo, eu vou entrar com $500, exemplo, tá, gente? Pode ser $50, $10, $5, tá? Lógico, com um pouquinho de dinheiro você não vai diluir, tá? Mas você vai entrar com $500, eu dividiria essa mão em três, tá? Três mãos de $160, $170 ali, né? Entraria com a mão agora. Se retestar os 30 pontos da RSI, entraria com o restante, com mais uma mão. E se rompesse a média de 14, entraria com o restante. Tá? Entraria em três vezes aqui. Tá bom? Porque eu mantenho o preço médio mais estável. Tá? Então, sim, eu faria uma entrada parcial em XRP agora, que nesse momento está dando ponto de entrada. Tá? Mas para ficar mais interessante, ela tem que romper a média de 20 aqui para dar padrão mais explosivo, para dar um padrão mais interessante de alta. Professor, em uma de suas lives falou que conhece caso de roubo de cripto. Poderia dizer como foi os ataques? Obrigado. Cara, geralmente... Pergunta boa, Vinícius. Pergunta boa, cara. Geralmente os caras roubam por site fraudulento. Então o cara vai lá e cria um site CoinMarketCap, entendeu? Tem o CoinMarketCap, e o cara vai lá e clona o site do CoinMarketCap e cria o domínio CoinMarketCap. Muito igual, você não vai nem perceber. Você não vai ler uma letrinha diferente. Então, quando você entra nesse site, automaticamente sua carteira vai abrir e vai pedir para você conectar a carteira no site. Coisa que o CoinMarketCap não faz. Cara, como às vezes você está na correria, tal, você está acostumado a ficar abrindo e fechando sua carteira toda hora, você simplesmente aceita. Tá? Você simplesmente aceita, assina a transação ali e acabou, cara. Você foi hackeado. Geralmente é dessa forma. Esses dias, um membro meu, que eu não posso mencionar o nome, ele foi hackeado. Levaram $40 mil dele. Ele tinha uma carteira ali com cerca de $90 mil. Levaram $40 mil dele. Ele tem uma parte nessa carteira que tá gerando yield, né? Recompensa e tudo mais. E a outra parte eu consegui recuperar. Mas o que eu fiz? Eu coloquei um bot na carteira dele, né? Um bot bem rápido na carteira dele, para quando ele recuperar esses tokens, tirar do yield, né, esses tokens, esse bot já pega essas moedas e já pega e já joga para a carteira dele. Tá? Então a gente teve sucesso. Ele conseguiu recuperar aí uns 20 e poucos mil dólares já, né? Tem mais para recuperar, né? Que a gente está utilizando esse bot, mas é devagarzinho, tá? Né? Tem o tempo ali de bloqueio dos tokens. Então ele já conseguiu recuperar, menos mal, que ele recupera pelo menos uma parte e não perde tudo. Então sim, tem muito ataque de site falso, fraudulento, principalmente em site de swap, tá? Você vai fazer na Uniswap, aí o cara vai lá e clica e clona e de fato coloca lá Uniswap, né? Uniswap. Então acontece muito, cara, tá bom? E por isso que é bom você ter acompanhamento de alguém, né? Por exemplo, eu tenho esse acompanhamento com os meus membros, né? Inclusive, eu posso até colocar aqui, ó. Posso até colocar o bot para funcionar aqui. Esse bot está na minha carteira. Ele fica rastreando a minha carteira, tá? E aqui, ó, verificando saldos, tal, né? Então, eu faço isso. Eu dou esse acompanhamento pra galera, tal, de pertinho. Não é garantia que vai recuperar, mas eu consigo recuperar em boa parte ali das criptomoedas, ali de hack e tal. Então, gente, entra na comunidade aí pra vocês terem acompanhamento, tá bom? Além das aulas e aprender, vocês vão ter acompanhamento caso alguma merda aconteça. E acontece.